Bem-vindas ao segundo episódio do podcast Alma de Deusa. Esse espaço que nasceu para que a nossa alma possa respirar e que a mulher que somos possa se lembrar de quem ela realmente é nesse mundão doido aí que a gente anda vivendo. Hoje, gente, eu vou receber uma convidada muito especial, minha amiga pessoal. A gente não conseguiu ficar longe, ela foi passar uma temporada fora do Brasil, mas eu já dei o jeitinho de trazer ela aqui para perto. E é por isso que hoje o nosso podcast vai ter um formato diferente. Eu tô aqui no presencial e ela vai estar lá nos States, como diz a minha mãe, trazendo a mensagem dela para vocês. A gente vai falar sobre um tema muito legal, que é maternidade, vida real, feminino, ser mulher no meio disso tudo. Eu me chamo Rafaela Abreu, sou empresária, criadora e criativa da marca de roupas Deusa Viva. Atualmente, mentora de mulheres no clã de deusas e ando por aí, pela vida, pelo mundo, me descobrindo, fazendo cursos, me desenvolvendo para estar cada vez mais perto dessa minha alma e poder também transbordar e levar minha mensagem para vocês. Apresento hoje para vocês Morgana. Oi, Morgana! Oiê! Eu sou a Morgana, me chamo Morgana Bezen. Quero agradecer a Rafa pelo convite de participar desse podcast. Rafa, tu és para mim um portal do feminino, um portal de leveza, de essência. Então, quem quer elevar o seu feminino e se aproximar da sua essência, cola na Rafa, que é sucesso. Ah, maravilhosa, obrita, Morgana. Seja muito bem-vinda, amiga, a esse lugar, a esse espaço de fala, que tu traga a tua palavra com muita leveza, com muita espontaneidade, com muita beleza. A gente vai fazer uma conversa bem gostosa. Obrigada, Rafa. E quero te parabenizar também por criar mais esse canal de informação, o podcast Alma de Deusas, porque além da Rafa ter uma marca maravilhosa de roupas e de ter a mentoria Deusa Viva, ela tem o podcast Alma de Deusa e ela tem também, o Oráculo Alma de Deusa, que ela fez juntamente com a Natasha. E eu tenho o meu, que antes de viajar ela me deu. A gente é amiga pessoal, a gente está aqui matando a saudade, porque eu estou nos Estados Unidos. E eu vou abrir aqui o oráculo e tirar uma cartinha. Posso, Rafa? Com certeza. Vamos fazer essa ponte, então, entre Brasil, né, e exterior, através desse oráculo, dessa mensagem das deusas. Tira a tua cartinha, Morgana, e eu vou me concentrar aqui para tirar a minha também. Vamos lá. Vou abrir aqui o oráculo, é bem lindo. Vai explicando aí, Rafa, são várias deusas, né? São várias deusas, mensagens de várias deusas que a gente associou aos elementos da natureza. Então, tem mensagens da deusa de terra, de água, de fogo, de ar e do éter. Mensagens diárias para nos conectar com essa alma realmente, né, de deusa que a gente carrega. Vai, amiga, lê. Eu tirei a Cleópatra. Egípcia. Você nasceu para comandar o seu destino. Não se diminua. Gente, não se diminua para caber no conforto alheio. Gente, essa frase tá aqui para eu falar hoje, tá? Jesus, olha como tudo tá sincronizado, né? Não existe. É muito doido, né? O seu olhar tem poder, sua presença tem peso, a sua palavra pode mover mundos. Não espere ser escolhida, escolha. Sente-se no trono da vida. Você é a sua maior aliança. O mundo respeita quem se respeita primeiro. E o amor verdadeiro começa quando você decide se amar como uma deusa. Agora Lindo, hein? sim, bem-vinda, Morgana Cleópatra, ao podcast Alma de Deusa. Então vamos lá, vamos falar sobre maternidade, sobre realidade, sobre feminino, sobre mudanças, né? Essa mudança interna que a gente precisa estar toda a vida se redesenhando para conseguir seguir adiante com mais leveza, com mais beleza, com mais prazer na rotina. Bora lá? Vamos lá. Morgana, eu acho que é legal a gente começar falando, porque você fez uma escolha, uma transição de carreira, né? A Morgana tinha um negócio na nossa cidade, era empresária também, muito exitoso, e ela decidiu, depois de anos trabalhando com isso,
Olhar, atender o chamado da sua alma, acho que a gente pode chamar assim, né, Morgana. Quer falar um pouquinho da tua história para elas te conhecerem um pouco melhor? Eu tinha salão de beleza, desde nova, gostava de mexer com cabelo, arrumava as amigas, aquela coisa toda. E logo desde novinha eu fiz faculdade de estética e abri meu salão. Então eu tive salão por 13 anos. Quem falava em Morgana era a Morgana cabeleireira, a Morgana do salão, que a gente é de cidade pequena, né, Rafa? Então Uhum. as pessoas me conheciam pelo meu negócio, pelo que eu fazia. E eu trabalhava muito, eu adorava mexer com cabelo, com beleza. Eu realmente gostava muito. Mas depois de alguns anos, 13 anos trabalhando, eu também tinha loja de cosméticos, aquilo se tornou sufocante. Eu me sentia sufocada lá dentro. O meu sentimento, Rafa, era que a vida estava passando lá fora e eu estava ali presa. Eu atendia todas as clientes com o meu coração porque eu realmente amava o que eu fazia. Mas eu sentia dentro de mim que tinha mais vida para viver do que aquilo. E aquilo ali começou a ficar insuportável dentro de mim, sabe? Eu estava ali atendendo, mas pensando lá fora. E isso ficou muito mais forte depois que eu tive filhos. Então eu tomei essa decisão de largar a carreira, de encerrar esse ciclo de cabeleireira, de empresária e virar dona de casa e cuidar da minha família, cuidar do meu lar, mas principalmente cuidar de mim, em viver a vida, sabe? E corajosa, né, gente? Porque muitas vezes a gente tem essa vontade, esse desejo, tem condições e estrutura para fazer essa transição, como no caso da Morgana, mas às vezes a gente não tem coragem de deixar para trás também, né, Morgana? Tudo aquilo que a gente aprendeu que era o certo, que deveria ser. Sim, Então, porque a gente toma decisões baseadas naquilo que a gente foi ensinada, né? uhum, E até a gente entender o que eu realmente quero e o que eu fui ensinada para fazer, demora. Ou às vezes a gente nunca entende isso. uhum. E quando aquilo pulsava dentro de mim, eu fui corajosa, sim, eu fui atrás do que eu sentia, sempre tive muita fé, então eu rezava muito. E é claro que eu fui com medo mesmo, é claro que eu tomei essa decisão com críticas mesmo, mas eu sinto que foi a melhor decisão da minha vida. Eu não estou aqui, Rafa, dizendo que toda mulher tem que largar o trabalho. Atenção para isso, não é isso. É atenção para que era o que pulsava no meu coração. Cada uma sabe o que pulsa no seu coração. E naquele momento de vida, isso pulsava, sabe? Cuidar mais da minha família e de mim mesma. E para isso eu precisava largar o meu emprego. E esse é o ponto, gente, o que pulsa, o que faz sentido para você. E às vezes para você vai ser construir uma grande empresa nesse momento, né? Então o ponto não é se espelhar na vida da outra e fazer como a outra, é se inspirar na outra através do comportamento, assim, da atitude da outra, né? Coragem, a gente está falando de coragem aqui, então coragem para seguir a sua alma, o seu coração, a sua intuição. Porque eu gosto de falar, Morgana, que no fundo a gente sempre sabe. Às vezes a gente não quer olhar, a gente finge que não sabe, que não está entendendo, que está confusa. Mas no fundo, se a gente se conectar com a nossa alma aqui, for para o silêncio, para a intuição, a gente sabe. Quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente sabe, né? É verdade. Então, bora lá, deixa eu abrir nosso roteiro aqui. Hum, o que mudou em você, Morgana, após a maternidade? Não só na rotina, mas na sua forma de se enxergar. Olha, Rafa, mudou tudo. Mudou todas as áreas da minha vida. Eu acredito, Rafa, que a gente está aqui nesse mundão, né, nessa terra, para a gente evoluir enquanto pessoa, mas também evoluir a nossa alma. E eu tenho certeza que a maternidade é um dos convites que a gente recebe para evoluir, para melhorar como pessoa. E eu aceitei esse convite, que também pulsava dentro de mim, eu sempre quis ser mãe. E quando os filhos vieram, talvez depois a gente fale como é que foi essa engravidar e ter filho e tal, mas quando eles vieram, eu tive que me desmontar inteira para agora ir montando de novo, né? Muda completamente, a gente tem que ressignificar muita coisa. Eu digo também que a maternidade, ela abre
muitas feridas que ao longo do tempo a gente quis esconder, a gente quis tapar essas feridas, feridas da nossa infância, feridas em relação aos nossos pais, e a gente foi tapando. Quando o filho vem, essa ferida ela fica exposta e dói, e muitas vezes a gente não entende direito o que está acontecendo, mas é um convite. Eu vejo hoje, né, que é um convite para a gente ressignificar o que aconteceu, enxergar de outra forma, curar e se renovar. Então, na minha vida mudou tudo depois de ter filhos e continua mudando, porque cada idade é uma fase, é que nem videogame. Uhum, uhum. E o que eu acho mais interessante da Morgana, eu não sou mãe, então eu olho de fora, eu observo, né, esse movimento com a maternidade. Sou psicóloga, formada em psicologia, então estudo muito sobre, mas não tenho experiência prática, e isso muda tudo, né? E o que eu acho mais interessante na Morgana, olhando de fora, é que ela é uma mãe super dedicada aos filhos, à família, né, à fé, ao movimento que ela faz, e ao mesmo tempo, eu olhando de fora, eu vejo que é uma mulher que não se abandona mesmo, que tu consegues, ao mesmo tempo, nutrir o teu feminino. Como, Morgana? Porque eu acho que é isso que as mães mais querem saber, assim, né? Como fazer Eu as acho duas que é uma coisas. necessidade, foi uma necessidade isso, Rafa. Eu sempre fui uma mulher mais quietinha, envergonhada. Eu me via como envergonhada. Hoje eu entendo que eu sou mais observadora. Uhum. Só que também muito insegura, não confiava em mim. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu vi que o quanto eu era insegura, sabe? Quando eu tive meu primeiro parto, meu primeiro filho, foram muitos desafios. E eu fui cada vez descendo num buraco, sabe? E se eu não saísse dali, como é que eu ia ser uma mãe legal? Como é que eu ia ser uma esposa legal? Ao longo dos anos, sendo mãe e sendo esposa, eu percebi que eu sou a maior influência da minha casa. Tem até essa frase, né? Eu sou a maior influenciadora da minha casa. Uhum. Eu sou um grande exemplo. Se a mãe tá mal, se a esposa tá mal, a família inteira fica mal. Se eu tô bem, todo mundo fica bem ao meu redor. É claro que não é fácil estar bem, tendo filhos ou não, né? O altos e baixos é para todo mundo. Mas quando a gente tem filho, quando a gente tem casa, marido, a gente tem que ter uma força maior para estar bem, mostrar para eles que a gente é corajosa, que a gente é confiante, porque não adianta só falar, a gente tem que ser exemplo. Então, nesse processo aí de maternidade, de se reencontrar, de abrir ferida, o que me ajudou muito foi a terapia. Eu li inúmeros livros, me aproximei de pessoas que fizessem com que eu melhorasse, assim como a Rafa, e esse clã todo maravilhoso que ela tem. E fui me ressignificando. Mas é claro que a dica principal, que a Rafa também concorda comigo, é se nutrir no dia a dia. Né, Rafa? Nos pequenos detalhes do dia a dia. Não adianta a gente ficar centralizando o que a gente gosta num dia só no ano. Porque antes, vou dar um exemplo, eu trabalhava muito. Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 10 da noite todos os dias, era uma loucura. Todo o tempo que eu tinha livre, eu ia viajar. Eu pegava todo o dinheiro e ia viajar. Viajar é maravilhoso, mas naquele momento estava sendo uma fuga. Uhum. E eu aprendi que se eu nutrir o que eu gosto, o que me faz bem todo dia um pouquinho, eu vou passar pelos desafios mais fácil, porque eles virão. Os desafios estão aí todos os dias. A nossa vida é feita de altos e baixos, igual a montanha-russa. Então a gente tem que estar munida, tem que estar nutrida daquilo que nos faz bem para conseguir encaixar na nossa rotininha todos os dias o que nos faz bem, seja ler, seja tomar um café da manhã olhando uma paisagem bonita, seja colocar o pé na grama, seja mandar uma mensagem para uma amiga, seja ouvir um podcast legal, caminhar, tem muitas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, não uma coisa assim extraordinária que a gente vai fazer esporadicamente. Eu sempre gosto de dar dica no Clã de Deusas, e a Morgana também compartilha e faz, eu sei que ela faz, que é o banho quentinho no escuro, né? A gente toma banho todos os dias, né? Pelo menos deveria tomar. Então, gente, é só apagar a luz e tomar um banho de uma forma mais relaxada, colocando a intenção. Então, assim, o feminino, ele se nutre nas coisas simples, na rotina, nos detalhes. Eu gosto de falar que o feminino mora nos detalhes. Então, sim, fazer coisas grandiosas é maravilhoso, mas é como escovar o dente, a gente precisa fazer todos os dias um pouquinho, né, para colher resultados. Muito bom, Morgana.
Deixa eu abrir aqui. Algumas coisas a gente já respondeu. Morgana, o pós-parto, eu acho que, né, dá para trazer um pouquinho da tua história, né, da Morgana antes e depois de ser mãe, e trazer esse tema que o pós-parto, ele é muito romantizado, né? A maternidade em si, o ser mãe é muito romantizado. E tu falas com muita verdade nas tuas redes sociais, nos teus conteúdos, sobre a realidade, sobre a maternidade na realidade. Porque eu acho que isso é o que traz saúde mental, desmistificar as coisas, né? Aproximar mais do imperfeito, do dia a dia, como a gente falou aqui, da rotina, da mãe que erra, assim, da mãe que também precisa ser cuidada, precisa ser nutrida, alimentada, precisa receber apoio, né? A mãe não precisa ser aquela super heroína e pode expor isso para os filhos, inclusive. A mãe também está se desenvolvendo, a mãe também está aprendendo. E os filhos vão crescer num ambiente de mais compaixão, empatia entre eles, entre os pais. Então, assim, o pós-parto ele é muito romantizado, a maternidade é muito romantizada. O que mais te marcou ou qual mensagem tu pode trazer para as mulheres que estão aqui nos ouvindo hoje sobre isso, para deixar mais leve, talvez, tudo isso? O pós-parto, a gravidez, ter filho, isso é tudo muito particular, né? Eu vou falar da minha história, mas eu acredito que toda mulher, em algum momento da maternidade, vai ter desafios. Eu vou fazer uma metáfora aqui do pós-parto, da maternidade, de um videogame. Num jogo de videogame, a gente tem fases, né? Para mim, a primeira fase foi engravidar. Eu sempre quis muito ser mãe e eu tive muita dificuldade para engravidar. Eu demorei 3 anos para conseguir engravidar. Então, meu primeiro chefão foi conseguir engravidar. Consegui engravidar. Aí veio a gravidez, que apesar de estar 100% saudável, eu tinha muitas dores, sabe? Muita dor nas costas, não conseguia dormir, tinha sinusite, muitas dores. Então, a segunda fase foi a gravidez em si. Muitos hormônios, a gente fica sensível, chorosa, brava. Beleza, venci o segundo chefão, passei pela gravidez, o meu filho estava tudo ok com ele, graças a Deus. Aí veio a terceira fase, que era o parto. Eu queria muito ter parto natural, e eu estudei, eu li livro, contratei doula, fiz curso e consegui ter o parto natural, que eu queria tanto. Só que foi tão desafiador, foi tão mais difícil do que eu imaginei, e não de fora, porque quem viu de fora o parto, nossa, foi maravilhoso o parto da Morgana, estava tudo bem, a criança nasceu, tudo certo. Mas aqui na minha cabeça, a forma como eu enxerguei o meu parto, eu me vi ali como uma vítima, porque doeu muito, porque foi diferente do que eu imaginava. E para mim, naquela situação, eu estava sendo uma vítima, sabe? Nossa, por que dói tanto? Que horror e tal. Eu tô te falando o que eu me imaginava na época, tá? Aí veio a quarta fase, que é o pós-parto. Eu queria muito amamentar, eu tinha muito leite e eu conseguia amamentar, mas cada mamada eu chorava horrores, porque doía muito meu peito, porque eu não conseguia botar ele direito aqui e eu só chorava, o bebê só chorava e eu não me sentia segura para segurar o meu filho. E isso não tem nada a ver com a criança, porque a criança está sendo criança, a criança, né, ela está vivendo pela primeira vez também. Tem a ver com a forma como que eu vejo a maternidade, os filhos, como eu fui criada, que depois eu fui entender. No pós-parto, o chefão foi bem mais difícil. E eu não digo que eu tive uma depressão pós-parto, porque depressão é uma doença, é uma coisa muito séria, mas eu tive, eu acho, uma coisa que se chama baby blues, que é uma tristeza pós-parto. E na época eu não fazia terapia ainda, então nos primeiros 3 meses eu tinha muito medo de pegar a criança. Eu pensava, ficava eu e o Samuel em casa sozinhos, né? Eu e meu filho, e eu olhava e pensava assim, gente, eu não sei cuidar de criança. Eu nunca cuidei de criança na minha vida, eu nunca fui mãe. Eu queria ter ele, mas agora eu tenho medo, eu não sei dar banho, eu não sei cuidar, eu amamento e dói. O que eu fui fazer com a minha vida, gente? Aí eu via pessoas grávidas na rua e eu pensava assim, meu Deus, coitada, alguém precisa falar para ela. Não vai! Aí até
que aconteceu uma coisa bem interessante. As minhas amigas começaram a ter filhos também. E daí eu fui visitá-las. E daí elas falavam assim: ai, que delícia essa fase pós-parto. Ai, por mim eu nem voltava a trabalhar. Ai, por mim eu colocava esse bebê num potinho, que delícia. E daí eu comecei a pensar assim: peraí, por que que para elas o pós-parto está sendo legal, né, agradável, confortável, apesar das dificuldades, elas estão enxergando de uma forma diferente da que eu estava enxergando? Porque é desafiador para todo mundo, mas tudo depende da forma como tu enxergas. Por que que elas enxergam desse jeito e eu enxergo do outro? Tem alguma coisa errada aí. E eu sempre quis ter mais de um filho, pelo menos dois. Daí eu falei para mim, olha, eu prometo que assim que eu souber que eu estiver grávida do segundo filho, eu vou fazer terapia no primeiro dia. Não, e é isso. Nasce o filho, nasce também uma mãe Ai, não nasce mãe, Rafa, é aí que tá. Vamos na verdade não desmistificar essa nasce. frase. Tem que Vamos tem desmistificar. que aprender Não, a ser mãe, né, amiga? Eu acho que não isso. nasce uma mãe, tu vai aprender. E é Isso, tão na difícil, porque marra. quando tu aprende aquilo ali, não, agora eu sei dar banho. Daí ele aprende outra coisa que tu já não sabe mais, sabe? Aí tu tem outro filho que o outro filho é totalmente diferente. Então é um aprendizado, acima de aprendizado, Isso. é muito bonito o aprendizado, mas quando tu tá vivendo aquilo, é desafiador. Então, tu ter apoio, tu ter esse autocuidado diário que a gente conversou anteriormente, tu fazer terapia, que a minha terapia entrou só no segundo filho, né? Uhum. Tudo isso contribui para que seja mais leve, sabe? O segundo filho já foi bem mais leve. Isso, é bem isso, acho que o ponto, Morgana, foi esse, e que bom que a gente trouxe isso, porque tem essa história: "Ai, nasce a mãe", não, não nasce, a gente é obrigada, entre aspas, né, de uma forma grosseira, e eu repito que eu estou falando de um espaço onde eu não sou, então, mas a gente é jogada e tem que aprender, né, no sentido assim, jog tem que mergulhar nesse marzão e vamos fluir e ser mãe do jeito que dá. E aí o segundo se torna mais fácil, por quê? Porque quando a gente atravessa qualquer jornada na vida, seja qualquer, né, o desafio que a gente estiver enfrentando, a gente, na próxima, a gente já tem referências, né, Morgana? A gente já sabe olhar para trás, a gente já aprendeu na prática. Então, Morgana, o que que tu sente, né? Se tu pudesse conversar hoje com essa Morgana de 10 anos atrás, antes dos teus filhos, né? O que que você diria para ela? 10 anos atrás, eu estaria com 26, eu não teria filhos ainda e eu estaria casada, trabalhando bastante. Então, o que que eu falaria para Morgana? Primeiro, Morgana, trabalhar é muito bom, mas não é tudo. Trabalhe, sinta prazer naquilo que tu faz, mas a vida é mais do que isso. Então, cuide de si mesma, cuide do teu corpo, cuide da sua saúde, cuide da tua alma, cuide da tua família, da tua vida. A vida é mais do que trabalhar. E faça terapia também, de preferência, já. Tu vais ter uma família linda, o teu casamento é bom, mas vai ficar melhor. Cada dia é um desafio para aprender. Tu vai ter filhos maravilhosos, tu vais viver muitas experiências lindas e faça terapia. E como que a Morgana se imagina no futuro, daqui 10 anos, conversando com a Morgana de agora, assim? Ai, deixa eu ver. Uma Morgana lá nos 40 e poucos, já naquela fase do feminino, que a gente já começa a questionar outras coisas. Peguei ela de surpresa, gente. Essa foi de surpresa, hein? Ô, Rafa, eu tô mudando muito nos últimos anos, né? Desde que eu tive filho, 7 anos, eu tenho me desconstruído e eu estou me construindo. E eu ainda não me encontrei, mas eu tenho certeza que a vida que eu tô tendo hoje é a vida que eu quero ter, mas tem coisas que eu ainda preciso colocar os tijolinhos para entender melhor. E eu acredito que daqui uns 10 anos, eu vou estar com 46, quase uma cinquentona, bem linda, sarada, saudável, Bem deusa. bem deusa. Eu acho que até lá eu já vou ter me construído um pouco mais, eu já vou ter encontrado coisas que me deem prazer além da família, porque a família é check, tá maravilhoso, tá ótimo. Mas tem algumas coisas na minha vida que eu ainda preciso encaixar. E eu acho que essa mulher de 46 anos, ela já vai ter mais informações para mim e ela vai me dizer para eu continuar no caminho certo do meu coração, aquilo que eu sinto. Ela vai me dizer que vai cada vez ficar melhor e vai vir muito aprendizado pela frente, que eu vou conhecer muitos lugares no mundo todo
e que a minha mensagem vai chegar a muitas famílias, a muitas mulheres, e que eu ainda vou conseguir ajudar muita gente. Começando de uma em uma, muitas pessoas vão ouvir a minha mensagem e vão também melhorar a vida delas através do autoconhecimento, através do autocuidado, através da fé e se nutrindo e nutrindo a sua família. Isso. E o que mais, Morgana, para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, o que mais tu quer trazer para elas, né? Tua palavra, qual tua última mensagem aqui para o nosso podcast? Rafa, o que mudou a minha vida foi eu entender que eu preciso ouvir o que meu coração fala, confiar em mim mesma, mas a terapia mudou a minha vida, para eu entender da onde que vinham esses medos, esse medo de cuidar do meu filho, esse medo de ser eu mesma. Quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento na terapia e de outras formas também, eu fui entendendo que não começou comigo. Começou com minha mãe, com os meus pais, com os meus avós, que não é uma coisa só minha, que foi uma coisa que foi passada para mim. E muitas vezes a gente coloca culpa nos pais e tal, mas nessa questão não é colocando culpa. Eles deram o máximo que eles podiam dar. Só que muitas vezes o que eles deram não é o que a gente precisa hoje. Então, a gente tem que entender quais são as dores deles, que talvez não sejam as nossas, mas a gente está tomando essas dores também. Então, fazer esse caminho de entender o porquê que eu estou sentindo isso, ajuda a gente a ressignificar e curar muitas feridas. A mensagem que eu passo é a mesma que eu falei para minha Morgana de 10 anos atrás. Trabalho é maravilhoso, servir é maravilhoso, ser recompensada é incrível. Que bom quando a gente encontra aquilo que nos faz bem, mas existe muita vida além disso. Existe muita vida no dia a dia, existe muita vida numa conversa despretensiosa, existe muita vida em olhar a chuva cair, em caminhar na rua, em brincar no chão com as crianças, tomar um café com a amiga numa terça-feira de manhã. Existe beleza na vida. Então, quando a gente está muito preocupado no trabalho, assim, muito estressante, rede social bombando na cabeça, desacelera, vai para a rua, coloca o pé no chão, caminha, e as coisas vão fluindo, sabe? Então, a mensagem que eu passo é essa. Trabalho é bom, mas existe muita vida além disso. Ah, obrigada, Morgana, pela tua participação nesse nosso segundo episódio do podcast Alma de Deusa. Então, a Morgana trouxe hoje aqui a importância da terapia, do autoconhecimento e de aprender a nutrir a todas as áreas da nossa vida, né? O trabalho é só uma área. Tem um lado emocional, relacionamento, vida pessoal, vamos chamar assim. Tem o lado espiritual também, corpo, coração, mente, espírito, né? Que a gente consiga cada vez mais aprender a nutrir e equilibrar tudo isso, Morgana, para ter de verdade uma vida com mais leveza, com mais sentido, com mais propósito. A gente gosta muito de falar no clã, né? Que a Morgana também faz parte do clã de deusas. Inclusive, a gente já fez um trabalho juntas que foi a imersão das deusas, um dia inteiro no autoconhecimento, que a mulher, para ela se sentir feliz, realizada na vida, ela precisa estar enxergando propósito em tudo que ela faz, principalmente no trabalho. Então, só trabalhar por trabalhar ou para cumprir com uma agenda que às vezes não é nossa, vai chegar um momento que isso vai estourar. E aí muitas têm a coragem, aliás, poucas têm a coragem de fazer o que a Morgana fez, de ir para dentro, ouvir sua intuição e seguir o seu coração. E a maioria vai viver no automático e aí pode adoecer, pode ter, né, várias ansiedade, depressão e várias coisas que a gente já sabe que o feminino está sofrendo nesse momento. Então, gente, a rotina, voltar para o simples, eu sempre vou ser defensora dessa tecla, porque a saúde mental, eu como psicóloga, né, também sempre gosto muito de olhar para isso, ela está no menos, no simples, como a Morgana trouxe, se desconectar, botar o pé na grama, tomar um café com alguém que você ame, com a sua família, com seus filhos, de uma forma menos instagramável, né, Morgana? Menos. Então, às vezes a gente pensa que tem que fazer muito mais e vai listar uma lista de coisas enormes. Não, é menos, é tirar. É tirar. Saúde mental é tirar. Fazer coisas com mais propósito, né? Com mais sentido.
Deixa eu abrir aqui. Respira, amiga, para depois ela editar. Amiga, quer falar mais alguma coisa que tu sentiu falta? Rafa, eu quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui nesse podcast. Eu desejo que tu continue sendo esse portal de feminilidade, de leveza. A gente mora numa cidade pequena e a Rafa transforma quem se aproxima perto dela. Então, eu desejo que tu continue sendo esse portal. Tu já fizesse muito bem para mim, como amiga, como mentora no Clã de Deusas, e eu espero que tu continue fazendo isso para muitas mulheres. Ah. Obrigada. Muito obrigada a você por estar aqui, por ter aceitado o convite, mesmo à distância. E foi muito bom também a gente poder estar junto e nutrir a nossa amizade aqui nesse espaço. E sim, esse desafio que a Morgana já passou é também, de alguma forma, algo que eu vivo, né? Estar numa cidade pequena e às vezes não se encaixar muito ali, mas não por não amar, não honrar, não querer estar ali, mas por saber que pode ser mais, fazer mais, inspirar mais mulheres. Então, a nossa busca é muito parecida nesse sentido, cada uma com a sua história, com a sua trajetória. E me inspiras muito também com a tua coragem, até emociono, assim, com a tua decisão, e tu inspira através do exemplo outras mulheres. Então, já inspiras muitas. Talvez. Obrigada, Rafa. A Essa é a gente acha que mensagem. não, É. a gente acha que não faz nada, que não inspira ninguém, que Isso. essa transição de carreira eu faço muito dentro de casa, mas parece que precisa fazer mais, né? Então eu fico feliz com a tua fala. Obrigada. Ah, e tem uma frase, não sei se a gente pode chamar de teoria, mas algo que eu ouvi da Morgana e que eu acho que faz muito sentido é uma analogia, que a gente é como uma árvore, né, Morgana? E que para mulher, né, ela fala muito que a mulher edifica o lar, eu falando em outras palavras, né, o feminino edifica o lar. E eu concordo, porque é como ela faz essa analogia com essa árvore. A gente tem que estar nutrida, as nossas raízes têm que estar muito bem, muito fortes, muito firmes, para que a gente possa florescer, inspirar, nutrir, deixar o nosso lar mais bonito, porque isso é do feminino. A gente ensinar que sim, pode ter essa beleza na rotina, que sim, um café da manhã pode ser legal, que pode ter uma música, que pode ter uma flor em cima da mesa. Então, a Morgana, ela também é muito bonita a trajetória, porque ela faz isso. E é como eu acabei de falar, é só ela ser, ela já inspira. Então, não precisa de muita coisa. Sigam essa mulher, acompanhem. Eu gosto de seguir pessoas reais, né? Reais, mas não no sentido indelicado, descrachado, porque eu acho que essa palavra também já está muito batida, né? É real no sentido de profundo. A Morgana, ela é profunda. Então é isso. Muito obrigada, amiga. Que a gente possa se ver logo. Volta logo pra gente tomar os nossos cafés. E nos nutrir na rotina, no dia a dia. E conversar sobre coisas profundas. E chorar. E fazer muitos eventos juntas. Estou te esperando. Obrigada, Rafa. Um beijo para ti, um beijo para todas as deusas que estão assistindo. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. Então é isso, gente. Segundo episódio do podcast Alma de Deus. A gente teve uma conversa gostosa, eu até me emocionei aqui. E que essa conversa, né, possa chegar até o teu coração e que tu absorvas o que já estiver pronta aí para receber. Segue acompanhando a gente no canal, no Alma de Deusa, no Instagram, Deusa Viva. E estamos juntas nessa jornada de se tornar uma mulher feminina, realizadora, que tem aí bem forte a energia feminina, sim, mas também a energia masculina, aprendendo a equilibrar tudo, vida pessoal e profissional, sempre com muita leveza e sentindo prazer na jornada.